instantes, né? Qualquer coisa pode acontecer, né? A gente pode fazer qualquer coisa. Vocês têm noção disso? Vocês têm noção do que é isso? Nós poderíamos fazer qualquer coisa aqui. É a abertura da vida. A gente pode seguir os protocolos do SEB, né? A gente não ser destituídos, né, da liberdade de organizar cursos. Então a gente vai seguir o protocolo, mas a gente não precisaria. Protocolos existem para ser cumpridos ou não, né? Isso é liberdade fundamental. Não é nenhuma regra rígida. Só para lembrar isso, né? Que todo bom encontro nasce disso, né? Dessa abertura fundamental. Silêncio, intimidade e amor. Quando a gente se encontra e relaxa antes de embarcar em qualquer coisa, eis a possibilidade de surgir junto em algo. Se eu venho com algo pronto, vai ter um descompasso entre nós. Se a gente se reúne, se aquieta juntos, se abre juntos, vai se despindo de medos, de expectativas, de coisas prontas, aí há a possibilidade dessa intimidade. Estar juntos ali, né? Aí, nessa participação, né? Alguma coisa pode acontecer. Aí vem essa terceira palavra, né? Amor, celebração. Mas vai ter esse sentimento, né? Assim, de eu não quero algo de você, eu também não tenho algo pronto para te oferecer, né? Tá assim, os dois, ou nós aqui, né? Não sei quantas pessoas tem aqui, mas a gente está fazendo isso juntos. Isso é muito importante a gente reconhecer que se nós estamos conseguindo nos abrir minimamente, nós estamos fazendo isso acontecer juntos. Difícil dizer quem é o responsável. Ninguém fala sozinho. Quer dizer, fala, né? Mas né? Ainda que isso seja, né, tem essa configuração de eu estar aqui, na verdade, sim, a gente está conversando. Eu aspiro e procuro me colocar nesse lugar onde os nossos corações estão conversando. Né? Há silêncio, há abertura. Em algum nível nós estamos gerando uma intimidade, nós estamos nos abrindo uns para os outros. Temos aspirações semelhantes, no mínimo a gente quer se livrar do sofrimento, no mínimo. Né? Então, a gente está compartilhando e fazendo algo acontecer. Sempre vou lembrar, né, quando vocês entrarem em lugares, se encontrarem pessoas, antes de falar qualquer coisa, imagina o teu assento de lótus. Você não precisa nem fazer isso. A pessoa fala assim, o que aconteceu? Você tá bem? Tá pressão baixa? Só visualiza lá dentro. Uma despressurizada. Assim. Tem uns caminhões, né, que quando desligam eles fazem fica ali. Assim. As pessoas vão até estranhar um pouco. Eita, o que passou com essa guria? Ofereçam essa surpresa. Você achou que me conhecia? Estava quase saindo de casa, né? Não há novidade aqui, ó. Estou renovada. Se fosse você, ficava mais uns dias aqui. Vai embora não. Ai, que delícia. Sim, né? Nós somos uma novidade constante. A gente pode não estar vivendo isso, né? E nem vendo isso.
Nós somos isso. Então, se a gente conseguir encontrar esse lugar original, esse assento fundamental, antes de toda e qualquer manifestação, nossa, o que vai acontecer? Sim. Vamos respirando aí, vamos respirando, vamos se olhando. Surge, surge. Esse é o poder do campo, do encontro, né? Ele é magnético. O silêncio é magnético. O silêncio é luminoso. Ele vai ter essas faíscas, né? E eu acho interessante desse assento fundamental é que surge essa confiança de que não há nada para fazer. Eu trouxe até assim, foi engraçado. Eu não na falta de ter encontrado uma palha, eu trouxe uma pena. Porque não sei se vocês já ouviram falar de um livro que se chama A Revolução da Palha, de um japonês que se chama Fukuoka. Então procurem na internet. Tem um vídeo dele maravilhoso. Então, e tem esse livro dele, que eu acho que não está traduzido para o português. Mas se vocês escutarem o videozinho que tem dele, A Revolução da Palha, o Fukuoka, eu acho que ele é um dos precursores, um dos pioneiros da permacultura. Então, ele era de uma família abastada, né, no Japão, e só que teve uma doença grave, ele teve tuberculose. Eu conheço algumas histórias de tuberculoses que renasceram, vocês já viram, né? Professor Hermógenes, tem uma galera aí que pegou tuberculose e saiu recuperado, era outra pessoa. E ele foi um desses, né, que teve esse insight da importância da simplicidade. Ele teve esse insight de reconhecer que que a gente estava interferindo demais na natureza e que nós, com a nossa, né, super inteligência, a gente não era capaz de fazer uma palha acontecer ou uma pena acontecer, né? Mas a gente quer meio brincar de Deus, de natureza primordial, e a gente quer criar seres, quer, né, criar novas plantas, mas para quê? Olha isso aqui. Por que a gente perdeu a capacidade de apreciar o que se faz por milagre, o que não precisa ser compreendido, pode ser apenas apreciado, a gente pode só desfrutar da perfeição da vida. Aí ele disse, sabe qual era a aspiração dele? Comer bem para poder dormir bem. Ele falou que era só isso para a gente fazer. Comer e ter tempo de uma boa soneca. E a gente não está vivendo uma loucura que a gente não está comendo, a gente está se envenenando e a gente não pode dormir mais, porque tem muitas coisas para fazer. Então é lindo esse vídeo, sabe? Ele tem a tradução e legenda em português. Mas ele morreu acho que com 90 e poucos anos. Veja, vivia naquela simplicidade, né? Semeando os campos da forma mais natural possível, sem agrotóxicos, sem, né, violentar a terra. Ele diz que tudo acontece. Por que a gente estruturou uma vida tão complexa? Que nos rouba a saúde, a sanidade, a alegria, o amor. Então, a Revolução da Pena. O nome do nosso grupo. A Revolução da Pena. Bora. Sai embora. Cadê a pena? Agora vai ficar aí. Deixa eu fundar ela aqui. Quando a gente se familiariza, certamente ele estava no coração dessa simplicidade, no coração desse silêncio. Esse silêncio nos traz a sensação de inteireza e plenitude, e o que a gente vai fazer é muito simples, a gente vai ter muito pouco para fazer. Então, se a gente chega num encontro, num grupo, num lugar, e senta nesse assento fundamental da simplicidade, o que é que nós vamos fazer juntos? Que história a gente vai inventar?
a gente vai fazer algo que nos rouba esse lugar, ninguém vai ser louco. Ninguém que descobre esse lugar é louco de acreditar que qualquer ação ou qualquer coisa criada vai ser maior do que isso. Ninguém que encontra esse lugar vai ser louco de gerar uma estrutura que te roube tempo, energia, inteligência, e você não possa mais sentar, você não possa mais olhar para o céu, respirar, tomar um chá, olhar as crianças tranquilamente, né, crescendo. Lá, ó, se encontraram. A gente não tem tempo para ver nossas crianças, né, sentadinhas. A gente não tem tempo. Como assim? Que história é essa? Tá louca? De que planeta você vem? A revolução da pena. Não faça as coisas para poder descansar. Descanse e aí veja se tem algo a ser feito. E aí a gente estava conversando, né, de manhã cedo, sobre a visão que vai surgindo desse silêncio, na medida que a gente encontra a vida. Então, uma das visões que surge naturalmente é a visão da sabedoria do espelho. Então, a gente vê que a existência tem essa qualidade de espelhar qualquer coisa. Só que agora, se eu tenho essa noção, eu vou brincar com isso, né? Eu não vou mais ser subjugada pelas minhas criações, por aquilo que eu projetar. Eu estou, a qualquer momento, eu estou aberta para me soltar daquilo que eu criei. Eu não vou lutar também com aquilo que surgir. Daí tem a sabedoria da igualdade, né? Da equanimidade. Essa sabedoria é muito interessante, né? Porque se eu tenho a sabedoria do espelho e eu reconheço que tudo é coemergente, então surge a gente começa a ver uma qualidade em comum. Ainda que as coisas pareçam diferentes, eu percebo que elas têm algo em comum, que é justo esse espelhamento com a consciência. Não tem nenhum objeto que não seja espelhado comigo, e nisso eles são semelhantes. Nisso não tem diferença entre o dojo, entre o templo, entre um depósito, entre o que seja. Na aparência, diferentes, na essência, igual. Outra qualidade da sabedoria da equanimidade é assim, quando você descobre que os objetos, na verdade, ganham significado, valor, brilho a partir de você, você descobre que o teu coração é a fonte de riqueza. Se você vai dizer que uma coisa tem qualidade ou não tem qualidade, vem de você. Então essa coisa de superior e inferior vai desaparecendo entre os objetos e entre você e as pessoas. A gente vai perceber que nós somos todos iguais. Eu não tenho por que subir num salto alto. E também não tenho por que ficar rastejando no chão. Ninguém está acima, ninguém está abaixo. Nenhum objeto é melhor ou pior do que o outro. Porque tudo surge de dentro. Não é maravilhoso isso? Nossa! Como é que não falaram isso pra gente antes? Onde é que estava guardado isso aí? Né? Então a gente tem que olhar para esses ensinamentos com essa surpresa e esse encantamento, porque de fato eles não estavam por aí. Eles estavam meio guardados. Teve época, gente, que isso era transmitido assim, ó. Aí tava o outro do lado, o que ele falou? Ah, falou só pra mim, assim, pra fazer essa prática, um dia se você merecer, você recebe, né? Porque era assim, ó. O mestre passava pro discípulo assim, não tinha. Então, teve época que tudo isso era secretíssimo. Aí como nós estamos em tempos emergenciais, né? Rescue para todo mundo.
pega esse negócio e vê se faz alguma coisa agora. Injeção de prágina na testa. Supositório de silêncio. Senta essa bunda aí, né? Agora se acalma. É uma palhaçada mesmo, gente. É de mim. Dá pra entender por que tem alguns budas que dão risada da gente, né? Então tá aberto, tá completamente aberto, né? Então façam alguma coisa agora, porque a gente não precisa entrar numa esteira de melhoramento, a gente não precisa se fazer especial, merecedor, né? A gente não tá mais em tempo disso. Agora é assim, você quer, tá aqui. Se você falar sim, você recebe. Se você pedir, né, aspirar e fazer do teu coração um vaso, vai ser preenchido. Só seja um vaso que retém, né? Não deixa vazar. Tem esse probleminha. A gente pode ser vaso, só que daí a gente sai daqui. O que foi mesmo que ela falou? O que mesmo que ela tá fazendo? Alguém gravou? Denilson, alguém gravou? Esqueci. Esse é o vaso rachado da atualidade. A gente está muito distraído, aquilo se derrama e escoa. Então, o silêncio, a atenção plena, a presença vai estabelecendo o vaso perfeito. É aquilo que cai, gente, aquilo que cai, fica e transforma, faz o trabalho que tem que fazer. A gente está olhando isso, desde o silêncio, desde essa observação da realidade, da não interferência, vai surgindo essas compreensões, né? Então, a realidade coemergente com a consciência, o universo inteiro com a qualidade de espelhamento. Então, o mundo ao redor é um espelho. O que é que eu estou derramando? Então, e o que daí quando eu descubro isso, eu descubro o meu coração, os meus olhos como fonte de todos os significados. Todos os fenômenos são abertos, eles têm por equanimidade a sua abertura. E aí eles não relutam com o significado que você derramar. Assim, silenciosamente, todos os fenômenos aceitam aquilo que você disser sobre eles. Mas eles continuam estando abertos. Eles nem tremem se você fala bonito, feio, grande, pequeno. O fenômeno está ali, ó. Tipo espelho. Acordou simpática? Acordou de mau humor? Olha lá o espelho. A realidade é toda assim. Então daí nós vamos nos perceber nessa condição, né, de imperador, imperatriz, né, a fonte dos significados. E a gente começa a brincar. Daí vem a sabedoria seguinte, né, que é a sabedoria discriminativa. Então, apesar de eu discriminar, dizer isso é aquilo, isso se chama assim, isso se chama assado, a sabedoria discriminativa está ali o tempo todo para desfazer o nó dos conceitos. O tempo todo ela não te permite se agarrar a nenhuma qualidade, a nenhum nome, a nenhum resultado. A sabedoria discriminativa é esse silêncio aberto que não deixa os nós serem feitos. Então, você pode dizer, eis um dojo, e funciona. Tudo que diz respeito a um dojo acontece aqui. Mas a gente mantém todas as sabedorias ativas. Então, espelhamento, da onde vêm as coisas, a receptividade dos fenômenos. Eu brinco que isso aqui é um dojo, eu brinco que isso aqui é um templo, mas né, com essa soltura, com esse desapego. Porque a sabedoria discriminativa, ela tem essa qualidade, ela dissolve qualquer tipo de apego. Então, eu não me perco com a aparência das coisas. Eu sei que é só uma aparência e eu sei de onde essa aparência brotou. Eu não tenho nada. Você veja, eu não tenho do que sentir raiva, eu não tenho do que me orgulhar e não tenho a que me agarrar. Estamos ficando bem, hein? Estamos, nossa. Não estou nem me reconhecendo. Só não pode ficar orgulhoso.
Dá. Aí você veja, né? Na, no reconhecimento dessas sabedorias que não se separam, espelhamento, equanimidade, né, discernimento, não me engano. Aí vem a sabedoria que tudo realiza. A sabedoria que tudo realiza, ela está ligada ao elemento vento, ar. O que acontece agora? Eu desatei os nós. Eu não tenho nós agarrados em conceitos, em preferências. Eu sei de onde as coisas brotam. Então, os nós que antes me prendiam, isso eu faço, isso eu não faço, isso eu não sei, isso eu não posso. Todos esses empecilhos energéticos, eles simplesmente desaparecem. Por isso que essa sabedoria se chama, tem esse nome, sabedoria que tudo realiza. Então, primeiro ela recai sobre nós, como remédio. Então eu percebo que essa sabedoria aberta agora, né, dos nós energéticos desfeitos, eu tenho mais boa vontade para fazer o que tiver que ser feito. Eu chego no SEB e, Márcia, por favor, você pode limpar os banheiros? Não. Imagina, fiz minhas unhas hoje, não posso limpar o banheiro e não posso lavar a louça. Eu gostaria de ficar na recepção fazendo check-in. Tá vendo a roupa que eu coloquei? Eu quero ficar no check-in. Olha só, a garota propaganda. Como eu vou limpar banheiro? Então, ó, eu não tenho disponibilidade para fazer qualquer coisa. Ou o contrário, banheiro é comigo. Ah, pois é, mas a Dirlene foi limpar o banheiro hoje. Como assim? Como assim? É aquela inveja. O que ela sabe que eu não sei? Ela sabe limpar o banheiro, a resposta. Mas eu também sei. A inveja, a competição, né? Esse coração marcado, né, de preferências, de rejeições, que a gente veio desfazendo, nó por nó, com as sabedorias, né? Espelho, equanimidade, discernimento. Aí o que acontece? Começa a surgir uma energia livre. Mas daí tem uma coisa maior, gente. Essa energia, essa sabedoria que tudo realiza, ela primeiro, né, tá no nosso coração, mas ela tá no coletivo. A gente começa a perceber que a sabedoria que tudo realiza, ela é como uma entidade dos grupos em que cada um vai chegar e vai fazer algo. E no final tudo é feito. E por isso que desaparece também a inveja, a competição. Porque eu não quero mais saber tudo. Não me importa, realmente não me interessa saber tudo. Eu sei algumas coisas e isso pode ser útil para o grupo. E os outros vão saber um pouquinho mais, e eles um pouquinho mais, e aí eu fico muito feliz com a inteligência coletiva. Eu fico muito feliz que eu não preciso saber tudo, e o grupo, né, nas várias pecinhas que vão chegando, o conhecimento necessário se manifesta. E eu começo a apreciar agora que tem alguém que sabe fazer aquilo super bem e não sou eu a que tem que fazer tudo. Eu começo a achar bonito. Aqui surge uma apreciação do outro. Eu não estou mais competindo. Assim, que bacana isso que você faz. Porque nessa mandala das sabedorias, você percebe que as inteligências não são mais pessoais. Não é ela que sabe e você que não sabe. Não, ela está aberta. Ela está aberta e ela é capaz de manifestar aquilo. Se eu me abrir, se eu ficar ali sentindo aquele perfume, um pouco eu também aprendo, eu também posso fazer. Mas agora também não é mais isso, eu quero saber isso, eu quero saber aquilo. E sabe o que eu quero? Eu quero ficar nessa abertura. E o que tiver que ser feito, eu me ofereço, eu me ofereço. E nisso o nosso coração vai se expandindo, desenvolvendo habilidades, mas não porque você quer ter uma habilidade específica. A tua alegria é desenvolver o que precisa ser desenvolvido. Essa é a leveza. E é nesse ponto que surge o antídoto que vai nos prevenir de construir um ego. Vai se tornando tão delicioso repousar na fonte e viver na surpresa das manifestações que você não quer mais segurar nada. Cada vez que você segura algo que se manifestou, você tampa a fonte. Ninguém vai ser bobo agora.
né, de querer ficar com uma gota, sendo que encontrou a fonte. Desfrute da gota enquanto ela, né, jorra, se derrama, nutre, mas não esqueça da fonte. Não fica com o menor. O menor, né, o ato criativo e o que foi criado é um adorno. Mostra o super potencial da fonte. Então agora brinque. Manifeste e solte, manifeste e solte, manifeste e solte. Você fica uma... Que delícia! Essa é a tua alegria agora. Um ato criativo, assim, constante. Que não é cansativo, que não vem com esse peso da pessoa. Fiz bem? Você gostou? Não foi pessoal. Uhum. Você falou há pouco, né? Quem vai ser louco de sair da fonte? Nós, no caso, já fomos, né? Quem é que não vai querer estar no oceano e vai querer estar aqui numa dimensão? Mas, de fato, eu me sinto dentro de uma opressão sistêmica que me faz ser minha pequena nessa coisa de que não, claro que eu quero estar na fonte. Hoje eu falo isso, meu Deus do céu, eu quero estar na fonte, mas não, eu estou na confusão da minha mente. Então eu sinto isso. É assim mesmo. É que o nosso personagem, no fundo, ele tem a lembrança da fonte. Só que lembra da rábia? A gente está procurando a fonte lá fora, que é o que a gente sabe. A gente só sabe lidar com essa esfera da criatividade e dos objetos. Eu adormeci para essa esfera sutil da abertura e do silêncio. Então, eu tenho a memória de um repouso derradeiro, eu tenho a memória de um fluir natural, só que eu não sei onde está mais. E como eu me familiarizei com a criatividade, com o movimento, com o para fora, para fora, para fora, eu estou procurando a fonte em algum lugar. Então, a casa escura da rábia. Eu vou ter que agora repousar nesse lugar desconhecido, não familiar. Ainda que todo o sistema... Porque o que foi? A complexidade está aí por essa fé no movimento, na criatividade, nos objetos. Então, o sistema que está posto, ele é uma propaganda constante de objetos. O tempo todo, se a gente olha para as cidades, os prédios, as casas, outdoor, os carros, tudo isso confirma o movimento. Não é um convite para o silêncio. Por isso que surgem os mestras, que começam a pegar tijolos, telhado, essa coisa toda, para construir templos. Ou seja, pegamos o que já estava aí, mas que agora nos lembre do silêncio. Só que melhor ainda é se a gente tiver a oportunidade de ir para um matinho de vez em quando, para um riozinho, né, para o quintal da sua casa e olhar os lírios do campo. Né? Olhai a simplicidade da pena. Com que esforço isso surgiu? Qual foi o esforço? Então é assim mesmo. O sistema confirma outras coisas. Então o nosso trabalho que a gente está fazendo aqui é revolucionário, né? Nós estamos na contramão, isso é super rebeldia. Super rebelde isso. Mas que delícia, né? Que delícia. A gente esquece, né, da rebeldia depois que passa da adolescência e passamos a ser adultos sérios. Então é como eu digo, é que a gente tem uma rebeldia agora além dos hormônios. A gente sabe, a gente tem que ter esse momento com a gente mesmo e se perguntar o que eu quero fazer com esse tempo de vida que diz respeito a mim. Eu estou sendo fiel a um sistema que eu nem sei quem foi que inventou. A pessoa que inventou, que fez parte do processo, nem está mais aqui.
Estou sendo fiel a quem? Estou trabalhando por quê? Estou cheio, estou mais perto dessa fonte de felicidade? Eu já meti a minha colher de pau lá na panela de brigadeiro, não achei ela lá no fundo da panela, não. Se a gente para um pouquinho e olha o que está acontecendo, olha ao redor, olha a vida dos outros, está posto, gente, está posto o que há para ser feito. Né? Melhor não adiar mais. E quando eu falo isso, não é assim, nossa, não adiem, porque senão... Não, gente, não adiem porque dá para se divertir ainda. Dá para se divertir, dá para morrer sorrindo, dá para fazer boas amizades, dá para fazer coisas maravilhosas. Ou nada também, né? Ficar quietinho, que delícia. Então essa sabedoria que tudo realiza, assim, é uma sensação de abertura, e nisso tem uma grande alegria, né? A expansão da energia que antes estava a serviço de um eu, de uma vida pessoal, né, defendendo essas emoçõezinhas, essas histórias do passado, projetos do futuro. Gente, isso é uma explosão, né? A gente fica aí planejando bombas atômicas, a gente tem isso aqui, ó, para explodir. E não para de expandir, porque essa expansão não vai encontrar uma parede, não encontra parede. O universo não tem parede. Nosso coração não tem paredes. Quando a gente rompe, né, essa... Porque daí tem essa sabedoria, né, agora, a que vem, que é a sabedoria oniabrangente, ou a sabedoria de Dharmata, é a sabedoria do céu, ela está ligada ao elemento espaço, que é justo quando a bolha da pessoalidade, onde todos os objetos ficam aprisionados com nome, valor, significado, passado, futuro, autodescrições, controle. Então, a partir dessa sabedoria, é essa peliculazinha, né, da bolha pessoal, uma bolha de sabão. Estava lá. E nesse ponto, a gente reconhece o céu da consciência primordial. Nós vivos, só que sem descrições. Fonte. Daí podendo usar todos os outros elementos. Então, do céu, o vento possível, né, que qualquer coisa realiza. Mas ao realizar, também não se perde com a aparência do que surge. Numa sensação de oferecimento, né? Sabedoria da equanimidade, assim, tudo para todos, né? Ou assim, a gente vai potencializar os seres assim, infinitamente. Essa é a nossa alegria. Tem a sabedoria do espelho, né? Vai entendendo se o outro está metido numa bolha, o que ele está espelhando, né? Só que nós, como sabedoria do espelho, agora a gente vai espelhar a liberdade. A gente não tem mais um olho projetor de histórias, né? Eu me coloco como esse espelho da verdadeira natureza da realidade. Eu não estou aqui para corresponder às tuas histórias. Eu não estou aqui para confirmar teu sofrimento. Não sei por que eu estou com essa história aqui. Deixa eu fazer isso, ó. Não estou aqui para confirmar a tua história. O espelho não confirma a história de ninguém, ele só reflete, né?
Então, isso é o poder dos mestres. A gente está na frente deles e a gente perde o rebolado. Porque ele não está ali para ficar dançando a tua dança. Ele só está ali, ó. Te acolhe, mas ele está te oferecendo céu. Não tem onde pegar. A tua história não pega em lugar nenhum e por isso não tem para onde ir com essa história. Aí você mesmo vai relaxando. A presença dos mestres acaba fazendo isso conosco. Às vezes a gente se frustra com os mestres, porque a gente está esperando uma relação comum com ele. Pô, não me respondeu. Faz uma semana que eu mandei e-mail pro Lama. Ele não me respondeu. Nossa, o Lama veio aqui, fez um retiro. Você acredita que ele passou reto e não disse oi? Você sabia que ele agradeceu todo mundo e não disse o meu nome? E eu participei da organização? Né? Vai rolar esse tipo de coisa, né? A infantilidade do praticante, esperando uma relação paternal, maternal com esse ser. A gente não deve ter esse tipo de expectativa, nessa correspondência dos mundos bolhudos onde a gente está. O mestre não vai fazer isso. Ele está nessa abertura, aguardando pacientemente que a gente desista dos nossos jogos, dos nossos papeizinhos, né, dos nossos diz-que-me diz-que. Então, mas é isso, nós somos isso, nós podemos ser isso. Então nós vamos ser curados cada vez que a gente desata, né, o nó de uma emoção perturbadora, a gente potencializa a manifestação dessas sabedorias. Então eu desato um nó, aquilo instantaneamente está me curando, né, da vinculação a essa emoção perturbadora, a energia liberada, né, coração expansivo, pronto para se manifestar como remédio no contato com a humanidade. Nós somos curados e passamos a oferecer, ser revendedores das 5 sabedorias. Eu tenho esse potinho aqui, a senhora toma 5 gotinhas de manhã, esse aqui 3 gotinhas à tarde. Esse aqui é um creminho que você passa aqui no terceiro olho, é prágina, tá? Esse aqui é um bálsamo com arnica, alfazema, você vai passando, tá? Tem mirra também. É isso, a gente vai, né, oferecendo essa possibilidade de cura, de expansão, de alegria. Mas nós, ó, o que é essencial aqui? Nós passamos pelo processo. Nós nos admitimos doentes, enfermos, nos submetemos ao tratamento sem restrições. Em algum momento, a gente é emancipado, a gente ganha alta. Né? Só que a gente está em tempos tão difíceis que às vezes a gente ainda está no processo e já estão dizendo, você pode ir ali, você vai com aquela roupinha, né, de enfermo, você podia ir ali na enfermaria pegar um vidrinho de não sei o que para mim, chega lá a enfermeira-chefe, aí vai você lá, né, pelada com aquela roupinha segurando aqui atrás, aí ela pega, eu só estou entrando aqui, a enfermeira-chefe pediu um remedinho, você vai lá e leva, né? Então a gente está desse jeito, em tratamento, mas na medida do possível já auxiliando. Não é bonito? Oh, gente, por favor, vamos fazer esse negócio nessa vida, né? Sem adiar mais. Daí outra coisa que eu estava lembrando também, né? Veja o que eu falei aqui, ó. Eu em nenhum momento eu falei que tinha alguma coisa errada conosco, que deveria ser jogada fora. Tá? Você veja que essas sabedorias que eu descrevi, da onde que elas brotaram? Do mesmo lugar de onde brotou sua raiva, seu medo. Então a gente não está jogando fora o medo e nem a raiva, a gente está só iluminando. Né? Então isso é fundamental, que quando a gente sentar em silêncio, a gente não está sentando em silêncio para se livrar de algo que a gente não quer. Não tem nada de errado conosco. Nós só somos crianças que se perderam na brincadeira. E agora a gente tem que relembrar que aquilo tudo era uma brincadeira. Então, não recuse sua raiva, não recuse seu medo, não recuse sua má vontade, não recuse sua preguiça, não recuse sua inveja, não recuse nada.
Não julgue isso. Silencie dentro de cada uma dessas emoções e permita que ela revele o primordial ali dentro, o plástico do primordial, que pode se fazer raiva, mas que agora pode ser a perfeição da sabedoria do espelho. Então, as sabedorias, elas brotam porque você repousou em si, sem recusar nada, nem um fio de cabelo. Não recuse. Não precisa. Essas 5 sabedorias, gente, elas já estão acontecendo. É só que a gente não observa. Isso tudo já está aberto, a gente já está vivendo a realidade dessa forma sutil. Só que por aceleração, respostas automáticas, né? Imagem fotográfica congelada. A gente só precisa contemplar, ser mais contemplativo e menos reativo. Só isso. Qual é a correspondência? Então eu vou falar, né, esse é a mandala. Se a gente pegar nos livros, alguns livros tibetanos, tem a mandala das 5 sabedorias. Às vezes elas são chamadas, ela é chamada de a mandala dos 5 Jnani Budas, às vezes ela é a mandala das 5 Dakinis, dos 5 elementos, e também pode ser das 5 Budas femininas, também tem isso, sabe, gente? Tem para todos, tem bom, tem mulher, tem arco-íris, tem tudo. Então, não que a gente não fique nervoso com os conceitos. Sabedoria discriminativa de saída já, né? Então, no centro da mandala está a sabedoria de Dharmata, ou a sabedoria oniabrangente, né? Que tudo abrange, que tudo acolhe, que tudo permite. Então, essa sabedoria, ela está relacionada ao elemento espaço, à cor branca, e a dissolução da ignorância, né? Obtusidade, preguiça, depressão, essa coisa nada toda aí que todo mundo tem um pouquinho, para mais ou para menos. Todo mundo sabe o que é uma boa preguiça, né? Os taurinos, então? É que eu sou taurina, tá? Tô brincando comigo mesmo. Tá? Então tá lá no centro. Daí, ela tem essa mandala, ela pode estar relacionada com os pontos cardeais, né? Então, ela está no centro. Aí, só um pouquinho aqui, tá? Estou me localizando aqui. Então, a leste vai estar a sabedoria do espelho. Então, imagina, só que daí você pode estar aqui, né? Andando no centro, um leste. É a sabedoria do espelho, que está ligada ao elemento água, por isso espelho, né? Porque a água tem a qualidade de refletir, é um lago tranquilo. Está ligado também ao relaxamento. Então, quando você descobre que as coisas são espelhadas, você relaxa, não tensiona, e por isso, superação da raiva, né? Raivicha. A sabedoria de Dharmata, ela explode as bolhas, né? Essa do centro, ela explode a história da bolha pessoal, da vida pessoal, e libera os objetos daí de todos os seus significados pessoais, né? Então, se eu não tenho a sabedoria de Dharmata, a sabedoria do céu, nem tudo cabe na minha vida. Por isso que eu vou ter assim essa dificuldade, né? Porque eu não entendo a natureza da existência, eu não entendo que para a existência tudo cabe, tudo é possível. Então, a sabedoria de Dharmata, ela traz esse olhar natural, tudo pode. O seu coração, né, assim, que tudo pode, tudo abarca. Ok, isso é natural.
Então, aí a gente vai ver que todos os objetos, né, surgem desse espaço e por isso não cabe a mim dizer isso pode, isso não pode. Então, quando isso se revela, né, essa qualidade da própria consciência, né, se revela, eu não tenho por que recusar um pensamento e aceitar outro, recusar uma emoção e aceitar outra. Surge e desaparece. Né? Tudo que surge no espaço continua tendo a qualidade de espaço. Vem do espaço, volta para o espaço. Então eu não vou ter essa tensão de recusar coisas e aceitar coisas. Dicotomia, bipolaridades. Daí a sabedoria do espelho, leste, cor azul, elemento água. Então, a raiva, né? Sobe, sobe. Leste. Daí a oeste, tá? O oposto da sabedoria do espelho, a oeste, pôr do sol, né? Céu vermelho, imagina aí. Amitabha, né? É sabedoria discriminativa ou sabedoria do discernimento. Dissolve a emoção do apego. Agarrar, o agarramento, fixação. Aí, norte, a sabedoria que tudo realiza. Cor verde, ligada ao elemento ar, dissolve a inveja. Está ligada a Mogacide. Sul, sabedoria da equanimidade, dissolve o orgulho, está ligado à cor amarela, ao elemento terra. E é Ratnasambhava. Ratna significa joia, né? É uma coisa meio amarelo dourado, assim, é fonte, né, de todas as joias. Acho que é mais ou menos isso, sabe? O desenho da mandala. Tem muitas outras descrições, coisas super bem detalhadas, né? É fogo, isso. É vermelho, é o elemento fogo. Então, há fogo, criatividade, brilho, que é capaz de criar conceitos e imagens. Mas aqui a gente entende, né, esse brilho criativo sem nunca solidificar o que surge. Com isso, o discernimento. Eu posso vivenciar as diferentes aparências, mas eu não vou me agarrar a nenhuma delas. Então, o Lama também diz, né, que daqui, dessa sabedoria, do discernimento, é que surgem os ensinamentos, que é o que traz clareza, é o que traz o discernimento, né, de toda a realidade. Então, do silêncio, né, da sabedoria do discernimento, surgem as palavras que clarificam a realidade. Então, para trabalhar com a mandala, a gente pode fazer isso, né? Silêncio como a nossa base, né? Uma aceitação plena, né, do ser que nós somos nesse momento. Nada para recusar, nada para melhorar, nada para segurar. Não vai julgar, qualificar nada do nosso ser. Eu só estou aberta como testemunha. E se eu tenho esse silêncio profundo, eu começo a ser curada por cada uma dessas sabedorias. Ela vai brotar do meu próprio coração. Na medida em que eu tenho esse posicionamento de testemunha, que não interfere nas coisas, eu sou curada pelo reconhecimento de que tudo é espelhado. Eu sou curada pelo reconhecimento de que a essência de todos os fenômenos é a mesma, né, coemergente, brota de dentro. Eu sou curada pela sabedoria do discernimento.
Eu percebo que ainda que as aparências existam, elas ganham a aparência pelo brilho dos meus olhos, pelo meu ato criativo. Então eu não tenho por que me agarrar a nada. Aí eu sou curada, né, pela sabedoria que tudo realiza. Eu não tenho por que mais ficar, na medida em que eu fico escolhendo coisas, aqui eu posso, aqui eu não posso, isso eu gosto, ele é inferior, eu sou superior. Eu coloco o meu próprio coração nessa condição de aprisionamento. Então eu deixo o vento, né, da sabedoria que tudo realiza cruzar pelo meu ser e desfazer esses nós, né, afrouxar tudo. Eu sou a primeira a passar por essa terapia, né? E aí tem essa explosão final, né? Se eu vou desatando todos esses nós, não sobra vida pessoal. Se eu não luto contra as coisas, se eu não discrimino entre superior e inferior, né? Se eu não estou agarrada, né, aos meus conceitos, às minhas verdades, às minhas crenças, aos valores que eu atribuo às coisas. Se eu estou com o coração aberto, né, nessa disponibilidade, que vida pessoal? Que história eu vou contar sobre mim? O que você gosta? A gente pode até dizer, não é que a gente não vai dizer assim, olha, aquele sorvetinho hoje na hora do almoço tá alguma coisa, né? Você não vai dizer que não apreciou aquilo. Mas eu não vou dizer assim, ó, gente, agora depois do almoço, sempre sorvete. Se você vier para mim com um pudim de leite, uma laranja, amiga, você não me conhece? Laranja depois do almoço? Mas pode ser uma laranja, né? Então, não quer dizer que, né, a gente não vá ver a possibilidade de derramar qualidades, de fazer escolhas, mas como agora você observou como a realidade surge, você não tem mais esse aferramento, você não está agarrada, né, essa coisa de um jeito ou de outro. Então vai ser difícil quando as pessoas ficarem fazendo perguntas muito específicas. Tipo, aquilo não é muito importante para você, o que você vai responder. Mas aí você acaba respondendo. Até para ter alguma coisa para falar às vezes. Mas, sabe? Renan. Como é teu nome? Hã? Cindy? Cindy está perguntando, isso não é indiferença? Não. Não é indiferença. Tem muita vida nisso. Isso se chama abertura. Não é indiferença, é abertura. É como eu estou falando, você pode fazer escolhas. Isso aqui, ó, veja que coisa mais linda, né? Sabedoria da equanimidade, sabedoria do discernimento. Então, a sabedoria da equanimidade, olha que na essência todos os fenômenos são iguais. Eles brotam da tua participação. Daí tem a sabedoria do discernimento, ou seja, as aparências são possíveis. Você não vai dizer que uma rúcula e um quindim na aparência são a mesma coisa, nem que tenham o mesmo gosto. Mas na essência, você sabe que cada um deles coemerge com a tua consciência. Nisso eles são iguais. Na aparência eles são diferentes. No gosto eles são diferentes. Quando você reconhece isso, isso muda o teu posicionamento. Então não quer dizer que você não possa escolher um quindim muito melhor que uma rúcula. Não, uma rúcula muito mais saudável do que um quindim. Você pode fazer esse tipo de coisa. Mas se, dependendo das circunstâncias, você não puder fazer a escolha, ou se não tiver nenhum e nem o outro, você não morre. Disso que eu estou explicando surge a autonomia de energia. Você encontra recursos internos para lidar com uma realidade que é incontrolável. Você não está mais à mercê de como as coisas acontecem, porque agora você percebe que tudo depende do teu posicionamento. E mesmo que as aparências surjam,
elas são relativas. Se você mudar qualquer elemento dentro de você, aquilo já é outra coisa. Se você respirou, se você relaxou, já é outra coisa. Então, a pessoa que nós somos, ela não vai gostar desses ensinamentos. E eu entendo que a pessoa que nós somos hoje tem suas certezas, tem seu chão, e já está, como a gente estava conversando, né? Pô, esse é um lugar confortável. Eu já sei o que eu gosto, já sei o que eu não gosto. E olha, na altura, né, a essa altura da vida, eu já desenvolvi aí uns dispositivos que eu sei como colocar as pessoas na linha para fazer o que eu quero, né? Talvez tenha surgido aí uns coronéis, umas coronelas, né? Então, para a pessoa, esses ensinamentos não são agradáveis. Se a gente deu risada e falou, uau, é porque o nosso coração do absoluto, a gente furou aqui, né? A gente criou todo esse ambiente e furou, né, a carapaça, né, o casco do ego, e o coração foi ficando assim, 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 e ele disse sim. Mas é muito provável que a gente coloque o sapato e no dia a dia a gente fala, aquilo estava bonito, deve ter sido o chá, deve ter sido a água, o incenso. Não tem nada a ver com a vida isso, né? Daí a tendência do ego é voltar para o seu conforto, para aquilo que ele já sabe, né? Porque isso aqui é um exercício de abertura. Isso aqui é se soltar das certezas, se soltar da marcha. É o maternal, é você se... É assim, gente, já está lá no doc, do pós-doc, de não sei do que, e você aceitar se matricular no maternal. O ego não vai gostar. Como assim maternal? Aí é o que eu falei, a gente quer entrar na meditação com as ferramentas do doutorado, né? A gente quer chegar aqui e já arrasar. Tô arrasando, né? Então, isso aqui é uma rasteiraça, gente. Isso aqui o Buda chega e dá uma rasteira no nosso ego, lindo de ver. Então, não concluam, tá? Essa coisa, isso se chama no budismo vaso contaminado. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai ouvir os ensinamentos e começa a fazer essas comparações lá dentro. Ah, isso parece com indiferença, então acho que eu vou fazer um pouco, mas não vou fazer muito. Ah, isso aqui parece doutrinação, lavagem cerebral. Vou fazer um pouco, não vou fazer muito. Que o ego, ele vai pegar um pouco e vai dar um jeitinho de preservar a sua carapaça, preservar a sua bolha. Então, sem a gente sentir, não é maldade nossa, mas é um ato automático, inconsciente, a gente quer o Dharma para melhorar a bolha. Mesmo que a gente diga que quer a liberação, a gente ainda não tem nem noção do que é a liberação. A liberação, gente, é a gente desaparecer. Então, nenhum ego, a gente falar, eu estou dando a real para vocês, mas né, não deveria ter falado isso, mas falei. Porque ninguém veio aqui com essa vontade. Né? Silêncio, intimidade e amor. Isso aí tá cheirando Kama Sutra. Ela vai dar algum segredão lá do Buda. O que o Buda fazia nas horas vagas? Ele não meditava só, não, gente. A Eva estava lá. Então não é, né? A gente veio aqui para morrer. Morrer para poder, de fato, viver a vida na sua expansão. Então, evitem, né? A meditação silenciosa é esse exercício de esvaziar-se para se tornar um vaso perfeito que recebe os ensinamentos para que eles façam efeito no lugar certo, na hora certa, para que a gente viva essa abertura. Então, mas eu sei que é inevitável, eu só estou dando a recomendação para a gente fazer isso, né, numa escala saudável. Mas evitem tentar encaixar os ensinamentos nos protocolos pessoais.
Esse deixa a vida me levar é assim, a gente tem que entender o que é a vida, né? A gente não vai ficar assim, né? Então, se a gente lembra que a gente conversou em vários momentos do nosso encontro sobre as 3 esferas? Então tem a esfera das experiências, onde a gente já fez escolhas e está ali, né? Aí a gente tem que lembrar da esfera da criatividade, ou seja, antes de eu ter feito as escolhas, eu tive um espaço de escolha. Então, para a maioria de nós, esse espaço de escolhas, tão logo eu faço uma escolha, eu fecho a porta. Ela desaparece. Como foi mesmo que eu entrei aqui? A gente perde a porta de entrada. Eu esqueço o lugar da abertura e do potencial e eu só fico agora com o que eu escolhi. Então, o nosso exercício agora é reintegrar essas esferas agora. Então, ainda que eu faça escolhas, porque eu vou ter que fazer escolhas. Eu vou para a direita, eu vou para a esquerda. Eu vou dormir ou eu vou levantar. Eu vou tomar banho ou eu vou telefonar. Eu vou comer ou eu vou fazer jejum. Eu vou namorar ou eu não vou. Então, ok, isso já tá claro para todo mundo? Pronto, vamos viver as nossas escolhas. Só que para que essas escolhas, né, não se tornem a nossa prisão, para que essas escolhas não se tornem uma violência, né, contra as outras pessoas, que essas escolhas não nos adoeçam, não nos diminuam, eu preciso me relembrar agora, eu preciso relembrar dessa abertura. Essas 2 esferas eu tenho associado muito com o movimento do feminino e do masculino em nós. Tá? Então, o feminino e o masculino são qualidades, yin e yang. A gente pode usar, se a gente está com esse problemão agora, né, para falar de gênero, então, para que a gente não entre nessas polêmicas, vamos falar de yin e yang, ou seja, abertura e escolha, né? Abertura e objetivar algo. Então, né, do campo do potencial, algo é escolhido e vivenciado. Então, a abertura é yin. É você poder fazer um sobrevoo. Aí, assim, ó, é uma objetivação, né? Uau! Eu sei, tipo a águia, né? Coitado, não sei quem estava lá embaixo. Vocês já viram isso? Essas aves, o que elas fazem? Deus do céu. Né? Então é mais ou menos isso que a gente vai fazer, né? A águia, cuidado, né? Não vão caçar as coisas desse jeitão, né? No budismo isso também se chama, né? Sabedoria, compaixão. Então, você olha o campo de ação aberta, sem escolher, né, nada assim pessoalmente, e aí você vai ser, olhando a situação de forma aberta, você é convidado, você sente que o movimento te convida a fazer algo específico. Aí você vai lá e lava a louça. Você chegou na casa, né, da pobre mãe que está com 3 filhos pequenos, aquela louça desse tamanho, né, a pia. Né? Aí você chega lá assim, se dá aquela sobrevoada. Eu trocar fralda eu não sei. Né? Ai, a pia. Vai o ato de compaixão, objetivou, masculino. Só que daí o que agora é essa dança, né? Feminino e masculino. Terminou de lavar a louça, não sai fazendo outra coisa qualquer. Abre de novo. Dá uma relaxadinha, faz uma pausa. Isso já vai trazer muito equilíbrio para o nosso dia a dia. Só que qual está sendo o convite do nosso encontro agora? É descobrir uma terceira esfera. Tem então a esfera revelada, tem a esfera sutil, né, potencial, mas tem uma esfera secreta, que é esse silêncio da inteireza, aonde você vai descobrir essa natural satisfação para poder tirar o ato criativo e a criação do campo da necessidade. Então, quando esse lugar do silêncio, do repouso,
ele está obscuro, tudo que eu criar e fizer vem com esse senso, eu preciso de, eu sem isso me falta, insatisfação, carência, aí tudo se torna um objeto. Tem uma visão materialista que surge quando esse lugar secreto está oculto. Então aqui eu vou silenciando para me familiarizar com esse repouso não dual. Então aqui eu não estou dividida, eu não estou nem pensando o que eu vou fazer, o que eu vou criar. Aqui eu descubro autoequilíbrio, inteireza, satisfação, plenitude, paz. Não tem outro lugar, gente, não tem outro lugar. Me descubro livre, nua, de qualquer autoimagem, papel. É aqui que se dá a iluminação. É isso. Só que daí você não morreu. Se tudo correu bem, você não morreu. Se não teve uma falência geral dos órgãos, daí o que acontece? Quando você abre os olhos, tudo ao redor. A pia para lavar, o banheiro, as pessoas gritando, o nenê chorando, os periquitos para dar comida, tudo, né? Daí é isso, só que o que vai mudar agora? Como é que você pode dizer, daqui você pode dizer, deixa a vida me levar? De outro jeito, não. Ai, tem sabedoria, tem chão. Você vai fazer o quê? É como se você amarrasse um fiozinho aqui agora. Você não pode sair criando, objetivando, sem entender que esse lugar continua o tempo todo junto com você. Você não saiu desse lugar. Você não vai fazer as coisas para estar bem. Porque você está bem, você vai fazer alguma coisa. Porque você está nesse lugar com a mente desobstruída, você percebe que tem um movimento inteligente regendo as coisas. Então você não tem como deixar a vida te levar se você não perceber o que é a vida. Se você não perceber que tem um fluxo de inteligência fazendo essa flor crescer, fazendo a água escoar, fazendo o céu se mover, fazendo teu coração bater. Se você está com a cabeça cheia de pensamentos e você acha que a vida é o que você pensa, não é assim, não. Não é deixa a vida me levar. Não pode. Então, se você quer saber como integrar essas coisas, como ter um movimento sábio, primeira coisa, gente, senta. A pergunta não é como é que eu me movo, é como é que eu sento. Porque o movimento depois vai ser natural. Por isso que eu repeti algumas vezes aqui, esse retiro não é um retiro de receita. Esse não é um retiro de passo a passo. Esse retiro, gente, é descubra a fonte. Senta nessa fonte, eu ia falar. Senta nessa fonte. Se familiariza com ela. E agora levanta sem perdê-la. Levanta sabendo que você, na verdade, nunca saiu dali. E agora você vai ter essa maturidade de fazer as escolhas sem medo, sem dúvida. Então, o ponto é como que eu sento. Não é como que eu faço escolhas. É como que eu lavo a minha cabeça de tantas ideias que por isso eu tenho dúvida do que eu escolho. Eu tenho tanta coisa, o que eu faço agora? Se eu escolho isso, eu perco aquilo. Será que isso é melhor? Será que isso é pior? Será que eu faço agora? Será que eu faço depois? Ou será que eu não faço? Olha onde está meu olho. Imagens mentais. Silêncio vai te dar chão para você olhar para o que está aqui. Só esse silêncio que você vai carregar dentro, ele vai te dar uma instrução básica, momento a momento. Você só pode fazer uma coisa de cada vez. Você só pode lidar com o que está imediatamente na sua frente. Você não pode lidar com o amanhã, nem com o ontem. Você não pode lidar com a tua mãe que está a 200 quilômetros daqui. Onde que está tua mãe?
Viu? Então lida com ela, aproveita que ela está aí. Isso. Por que a gente faz isso? Como a mente não tem limites, a gente pode criar um mundo abstrato e quer que lidar com ele. E perde o chão desse momento. Perde a pessoa desse momento. Perde o presente desse momento. A sabedoria desse momento. A iluminação desse momento. Então, eu entendo essas perguntas e eu entendo de onde elas vêm. Por que essas perguntas surgem? Porque eu só sei lidar com o mundo das aparências. E por isso eu quero saber o que eu faço, como eu faço, quando eu faço. Então, o que, como, quando diz respeito à esfera das experiências, daquilo que está acontecendo. Só que a gente não está mais falando disso. A gente está falando de integração, a gente está falando de iluminação, a gente está falando de despertar. O despertar é esse exercício, os 3 corpos, corpo, fala e mente integrados, as 3 esferas, sutil, secreta, revelada, integradas. Olha. Para depois poder fazer. Você, assim, você primeiro tem que repousar em você. A gente quer a sabedoria para sair explorando o mundo, mas a gente tem um mundo aqui. Você é o que você está procurando. Você é o universo que você quer explorar. Você é a fonte da sabedoria que você aspira. Você é isso. Se volte para você. Fique com você. Silencie com você. Não dê mais nenhum passo mais. Não complique mais nada. Quando você se conhecer, você conheceu tudo. Ai, sério? Sério? Eu sou isso? Ai, e eu dormia comigo mesmo e não sabia com quem dormia. Estava dormindo com o Buda. Dormindo com o Buda, com a Buda. E fica aí, nessa loucura, esperando sei lá o quê. Dormindo com a iluminação e não sabia. Comendo com ela, não sabia. Agora esse sorriso, né? Não se julgue mais. Joga fora essa história que você fala sobre você. Se coloque nesse lugar, né? Sentado nesse lótus, né? Essa flor de lótus. Faça o teu trabalho. Não se lamente. Ai, pobre de mim. Em relação à prática formal, como é que eu atrelo esse silêncio ao conhecimento teórico? Por exemplo, você falou das 5 sabedorias, a gente sabe, tem os 12 elos, enfim. Eu me coloco, hoje eu vou estudar as 5 sabedorias, agora eu vou estudar... Porque a gente sabe que não tem uma ordem a ser seguida, mas ao mesmo tempo, quanto eu deixo isso livre, isso ir surgindo conforme a minha prática, ou eu tenho assim, uma base que eu possa me referenciar. Porque como eu tenho feito, deixando as coisas ir aparecendo, mas ao mesmo tempo, talvez ter um conhecimento mais específico possa me ajudar. Então, a Gabi está perguntando isso, né? Como é que a gente organiza as nossas contemplações, né? Os ensinamentos? Vamos pensar. Eu acho que uma coisa que a gente não deveria desperdiçar são os retiros do Lama, sabe?
Eu lembro, assim, quando eu conheci o Lama, a gente não tinha o YouTube, não tinha nada disso, não tinha retiro filmado, não tinha nada disso. A gente tinha fita cassete, que uma pessoa gravava, e daí ficava lá 10 para falar quem vai pegar as fitas, quem vai transcrever esse retiro. A gente ficava lá meio assim numa pista, né? Terminava o retiro, dá as fitas para mim que eu transcrevo tudo, né? Eu fui uma dessas, assim, transcrevi um monte de coisa do Lama Santen. Essa foi a minha prática. Assim, sentar diante do Lama sempre que possível. Ele ia lá para Curitiba 2 vezes, 3 vezes por ano. Era o tempo que eu tinha. A gente não tinha, por exemplo, o WhatsApp. A gente tinha um e-mail que a gente nem tinha coragem de escrever para ele. Escrever para o Lama. Às vezes escrevia e ele não respondia também. Aí tinha que ainda trabalhar esse negócio. Não respondeu. Devo ser um lixo mesmo. Né? Então, eu tenho, sabe, um pouco assim, eu acho que a Sangha, no passado tempo, ela está ficando mais maternal, amorosa, né, por causa dos tutores, por causa dos facilitadores, mas ao mesmo tempo eu já olho assim as contraindicações disso, né? Eu acho que a gente tem que, eu estou falando por causa da minha experiência, né, mas também minha experiência é uma coisa só, né? Não é geral, mas eu senti que não banalizar a presença do Lama, por exemplo, né? Assim, olhar, assim, tomar aquilo como uau, isso é demais, eu não vou ouvir esse retiro e esperar já o próximo. Eu vou pegar esse retiro, transcrevo, porque daí eu fazia isso. Eu pegava o retiro, eu transcrevia o retiro, eu editava o texto. E aí, vocês imaginem o que era transcrever fita cassete. Adianta, atrasa. Adianta, toque, toque. Aquelas máquinas, né? Eu sou velha, né? Fazer o quê? Aquilo eram horas, meses, lapidando aquela joia de transcrição, repassando, corrigindo, né? Delícia. Uma joia. Aquilo ficava, eu sabia, daqui a pouco eu sabia decorar aquele negócio todo. Né? Isso foi uma das coisas que Shagdu Rinpoche, quando veio para o Ocidente, falou sobre a gente. Ele disse: o problema do Ocidente é que ele tão pronto recebe algo, já quer saber o que vem depois. Então eu fico assim, de boca aberta, né, com o Lama Santen, os mestres. A iluminação é completa, mas realmente sempre aumenta. Porque ele já falou tudo e está sempre falando. Está sempre expandindo as formas de falar a mesma coisa. 21 itens. Não tinha 21 itens, tinha Nobre Caminho de 8 Passos. Depois, quem que pediu? Daí foi isso aí, ó. A gente chegou, Lama, daria para fazer um roteiro? Lama, a gente organizou um roteiro, dá uma olhada aí. A gente que inventou essa coisa. Aí o Lama, amorosamente, a gente que eu digo é isso, nós praticantes, com as nossas dificuldades, pedindo para ele facilitar, organizar, estruturar. Aí ele foi entendendo a nossa mente e foi oferecendo tudo isso. Né? Mas eu estou falando isso assim, para, mesmo que a gente tenha tutores, facilitadores, eu acho que a gente tem que entender que o trabalho é individual. A gente não deveria transformar tutoria e facilitação em um apoio maternal mesmo, sabe? Gerar dependência. Acho que tutoria, facilitação é assim, ó, eu tô aqui do teu lado, se eu andei um pouquinho mais, né? Se eu tiver alguma coisa para te oferecer, o que que é? Ânimo. Eu posso te oferecer ânimo. Porque o que você vai fazer é você sozinho. Essa foi a minha experiência com o Lama. O Lama esteve o tempo todo, né, oferecendo retiros, se disponibilizava a conversar, mas ele vai embora. Ele não vai ficar lembrando de você. Será que ela está praticando? Vou dar uma ligada. Está praticando, Márcia? Ele nunca me perguntou nada. Mas o que que eu fiz? Eu assumi aquele compromisso para mim, porque era tudo que eu queria, era tudo que eu aspirava há muito tempo.
era encontrar um professor. Meditação, queria meditar, que era isso. Então eu aproveitava os encontros e aí lá eu pegava aquele negócio e contemplava. E para mim não era, eu não queria saber um monte de coisa, eu queria meditar. Para mim, assim, desde o primeiro encontro com o Lama, meu coração dizia: o silêncio é para lá que você vai. Se você vai entrar em contato com os ensinamentos, pegue o essencial. E no meu caminho foi isso. Eu só estudei e contemplei o que tocou meu coração. Eu não fiquei depois pegando 5 bilhões de outras escrituras para comparar, para expandir. Pode ser que isso faça bem para um ou outro. Eu não queria. Eu quero um ensinamento que me queime, que me motive, que me arda o coração e me dê confiança para sentar. Porque é ali que vai acontecer. É ali que surge o Buda, é ali que surge a sabedoria. Não é lendo o livro. Esqueçam, esqueçam. Toma os ensinamentos que vão te dar orientação, vão dar prumo, vão dar norte. Pronto. Então, 4 pensamentos que transformam a mente, maravilhoso para você contemplar a vida e se cansar da tua vida. Falar, medito. Entender o que o Buda fez, né? As recomendações morais, aí as recomendações de silêncio. E o que eu digo para vocês? Prajna Paramita. Se tem alguma coisa que se está faltando para a gente despertar, é essa visão da coemergência. Isso abre tudo. Isso abre as mandalas, isso abre presença. Então, pega lá os vídeos do Lama Santen, 8 pontos, Prajna Paramita, autoequilíbrio com 5 olungues. Isso é o mais importante. É aqui que está o portal. A minha dúvida é justamente, assim, eu tenho ido aos retiros, mas, por exemplo, se alguém me chegar, quais são os 21 itens? É uma coisa que eu não sei responder, porque eu não foi algo que, agora eu vou estudar quais são os 21 itens, enfim. Mas eu tenho praticado dessa forma, vou ao retiro da Márcia, do Lama, enfim. Eu não sei se está me faltando esse conteúdo mais técnico ou se tudo bem, eu estou seguindo, estou fluindo assim. Às vezes ganho um livro, ganhei esse livro, então vou ler. Foi o que chegou até a mim, vou acolher. Então a minha dúvida é nesse sentido. O que a gente tem que avaliar? Se aquilo que a gente está estudando está nos colocando nesse lugar de abertura, de observação, de menos responsividade. Agora, eu sei os 21 itens de cor, mas eu sou super responsiva, estou cheia de inimigos, estou super afetada. O que adianta saber? Eu decoro. Então, a gente vai saber se aquilo que a gente está estudando está sendo útil na vida. A vida está mudando? Você está se sentindo convidada a fazer silêncio ou não ainda? Então, quem ainda não se sente convidado ao silêncio, vai contemplar os 4 pensamentos, vai contemplar a morte, vai contemplar a impermanência, vai contemplar a vida humana preciosa. Pega o livro do Shagdu Rinpoche, Os Portões da Prática Budista, e olha, contemple a sua vida a partir disso. Então, a gente vai saber se o que a gente está estudando está sendo benéfico ou não, é isso. Isso te leva para o silêncio? Sim. Ótimo. Isso tá te encaminhando para uma investigação da realidade com a emergência, com a mente, com a energia? Tá? Eu estou muito mais investigativa e menos responsiva. As tuas relações estão melhorando ou estão piorando? Estão piorando. É engraçado esse negócio aí. Mas de forma geral vai melhorar, né? Então veja isso. Estou mais silenciosa, estou mais contemplativa, tenho mais amigos do que inimigos. Então, estamos no caminho. Né? Aí dos 21 itens, o que é importante? Motivação, shamatha, prajna paramita. O resto dos 21 itens floresce, gente. Floresce a partir de prajna. Presença, 5 sabedorias. Vem daqui. Silêncio e prajna, para mim,
né? Se eu pudesse falar alguma coisa da minha experiência, é isso. Essas duas coisas daqui a pouco se encontram. Silêncio com esse olho de contemplação. Aí você só vai ver, você só começa a ver. Aí, silêncio e prajna. O que é prajna? Prajna é um monte de não. Não há. O prajna é um rodo. Vai passar, né, um rodo direto na tua mente conceitual. Te leva para a mente do não saber, para a mente da abertura, que é esse lugar das 5 sabedorias, né? Nossa, de tudo isso que a gente está conversando aqui. E tenta olhar isso também, né? Não se perca no fazer. Relembra da abertura, relembra da consciência pousada em si mesma, não o tempo todo dividida, manipulando criatividades, mas em vários momentos do dia a consciência olha para ela e repousa sobre si. Num primeiro momento, toma o corpo como âncora para fazer isso. Entra no teu corpo, da pele para dentro. Vamos usar assim, né, as palavras, da pele para dentro. A luz dos olhos para dentro. Isso vai se tornar cada vez mais profundo. Você faz do jeito que dá, mas se você faz sempre, vai ser sempre diferente, sempre mais profundo. Ele se abre, observa, escolhe, solta, se abre, relaxa, se abre, escolhe, se solta, se abre, relaxa, se abre, escolhe. Né? Assim vai fazer isso. Ai. Mas isso tudo, olha, lembra que os ensinamentos brotaram dos olhos de quem sentou em silêncio para olhar a vida. O mais importante do que ficar guardando as palavras é ser inspirado pelas palavras para sentar nesse lugar de onde elas brotaram.